Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre fontes de calor para máquinas térmicas. Lembrando que as máquinas térmicas são aquelas capazes de transformar calor em trabalho, né? E lembrando que aqui trabalho é entendido como na termodinâmica, ou seja, por exemplo, o movimento giratório de um eixo ou eletricidade, por exemplo, são formas de trabalho, entre outras diversas formas de trabalho. Então, máquinas térmicas transformam calor em trabalho. Quais são essas fontes de calor que poderiam ser utilizadas pelas máquinas térmicas? É disso que vamos falar neste vídeo. Aqui, já no primeiro slide, aparece meu nome, né, Felipe Centeno, e meu e-mail felipe.centeno@ufrpe.br. Caso surgir alguma dúvida ou algum comentário nesse vídeo, vocês podem enviar para esse e-mail. Antes de falar especificamente sobre fontes de calor para máquinas térmicas, vamos falar de forma geral sobre fontes de energia. Vamos ver o panorama, né, global de que existem diversas fontes das quais é possível obter energia. Na verdade, antes de iniciar, é importante lembrar um conceito básico da energia que geralmente é aprendido lá em termodinâmica, e é que a energia ela não pode ser criada nem destruída, somente transformada. Então, quando a gente fala aqui de fontes de energia, é muito importante vocês terem claro que isso aqui não é sobre criar energia, porque a energia não pode ser criada. Isso aqui é sobre transformar energia, ou seja, a energia ela está contida nessas fontes aqui, por exemplo, e ela pode ser transformada para outra forma, uma outra forma que possa ser aproveitada, né, de outra forma, por exemplo, na forma de trabalho, que é a que interessa especificamente para a gente aqui nas máquinas térmicas, mas também alguma outra forma, até mesmo forma de calor, que também o calor pode ser aproveitado. Mas então é isso, a energia não pode ser criada nem destruída, simplesmente transformada. Então, quando a gente fala de fontes de energia, não estamos falando sobre criação de energia, simplesmente estamos falando de transformação. Então, quais são essas fontes de energia? A gente pode classificar elas em dois grupos, um grupo que são as não renováveis e outro grupo que são as renováveis. Qual é a diferença entre esses dois grupos? Fundamentalmente, as não renováveis precisam de períodos de tempo muito grandes, né, maiores à escala humana, vamos dizer, para serem geradas, né? Por exemplo, o petróleo ele precisa de muitos anos, né, milhares de anos para ser formado. Carvão mineral também, né, gás natural. Então elas são consideradas fontes não renováveis, diferente das fontes renováveis, né? As fontes renováveis são aquelas que precisam de períodos de tempo curto, por exemplo, dentro da escala de tempo humana. O que significa isso? Significa que um humano pode ver isso acontecendo várias vezes na sua vida. Por exemplo, biomassa, vamos falar de uma árvore. Bom, existem diversos tipos de árvore, mas, por exemplo, se vocês pegam ali eucalipto, que pode demorar uns 5 anos aproximadamente, entre 4 ou 5 anos, durante seu crescimento, significa que um humano pode ver vários ciclos aí de produção de eucalipto ou de outras biomassas, né? Energia eólica, um humano também pode ver os ciclos, né, do vento
várias vezes durante a sua vida, né? Então, esses são considerados renováveis nesse conceito, né? No conceito da escala de tempo. Mas também, essa questão da escala do tempo, de ser muito maior nas não renováveis, leva a uma questão que é o problema ambiental. Por quê? Porque, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, eles foram em algum momento biomassa, né? Eles foram, por exemplo, árvores, eles foram animais, até pessoas em algum momento. Então, em algum momento eles foram biomassa. Só que para chegar na forma que eles estão agora, né, petróleo, carvão mineral, gás natural, precisou de muito tempo. Então, isso faz também com que seu uso tenha um maior impacto no meio ambiente do que o uso da biomassa, que é a biomassa. Quando a gente fala de biomassa, está falando de biomassa recente, biomassa renovável. Como assim? Vamos tentar explicar um pouco melhor. O que acontece com a biomassa? Ela é considerada amigável com o meio ambiente. É considerado que ela não gera uma produção neta de gases de efeito estufa. Por quê? Vamos lá. Se a gente queima madeira, está gerando gases, né? Vai gerar CO2, por exemplo, né? E se a gente queima gasolina, que vem do petróleo, também vai gerar gases, entre eles CO2. Então, por que a gente fala que a biomassa não gera nenhuma produção neta de gases de efeito estufa? Porque a biomassa ela cresceu recentemente e durante seu crescimento ela absorveu CO2 do ambiente. Vocês se lembram do processo de fotossíntese, né, que fala que por exemplo, uma árvore ela absorve CO2 para seu processo de crescimento e libera oxigênio. Então, assim, o CO2 que a biomassa libera quando é queimada é fundamentalmente o mesmo CO2 que ela absorveu do ambiente durante seu crescimento. Então, se você faz um balanço, a conta dá zero. Fundamentalmente é isso. Então, por isso considerado que a biomassa, o uso de biomassa não tem um impacto negativo com o meio ambiente. Já para o caso das não renováveis, como petróleo, gás natural ou carvão mineral, né, que em algum momento foram biomassa, aplica o mesmo que a gente está falando para a biomassa. Durante seu crescimento, quando elas eram biomassa, por exemplo, a planta absorvia CO2. Só que esse CO2, né, que virou petróleo, virou carvão mineral, virou gás natural, ele permaneceu enterrado durante muitos anos, né? E quando você tira aquilo de lá e queima, então você está colocando no ambiente uma série de gases que não estavam ali recentemente. E esses gases então causam um desequilíbrio. Ou seja, agora você vai ter mais gases dos que estavam ali naquele ambiente e vai começar a produzir o efeito estufa, ou aquecimento global, que seria o incremento desse efeito estufa para níveis maiores aos ideais, né? Então, você aumenta a temperatura mais do normal. Então, essa é a grande diferença entre por que essas três aqui não renováveis são consideradas não amigáveis com o meio ambiente, enquanto que a biomassa é considerada amigável com o meio ambiente, né? Sendo que esses três, na verdade, nas suas origens, eles foram biomassa também. Mas quando a gente fala de biomassa agora, estamos falando de biomassa recente.
Então, voltando ao assunto, fontes de energia, ela pode ser dividida em não renováveis e renováveis. Entre essas não renováveis temos o petróleo, o carvão mineral, gás natural e também temos a energia nuclear, a fonte nuclear. Bom, já no caso das renováveis também temos um conjunto de fontes, né? A biomassa, que já foi explicado um pouco sobre ela, né? Que existem diversos processos de conversão daquela fonte de energia da biomassa, né? Processos bioquímicos, processos termoquímicos. Temos também a energia eólica, que é a energia dos ventos. Temos a energia solar, e quando a gente fala aqui energia solar, é muito importante que vocês tenham claro que existem diversas formas de aproveitar a energia solar. Por exemplo, existe a via fotovoltaica, mas também existe a via heliotérmica. Inclusive, a que mais interessa para nós aqui nas máquinas térmicas é a heliotérmica e não a fotovoltaica. A fotovoltaica tem a ver com a luz, enquanto que a heliotérmica tem a ver com a temperatura. Então, energia solar, né? Existem também diversas formas de transformar ela e aproveitar ela. Outra fonte de energia renovável são os gradientes de temperatura terrestre. Acontece que você pode ter na Terra, por exemplo, na superfície da Terra, uma temperatura diferente àquela temperatura no fundo da Terra. Então você tem um gradiente ali de temperatura, né? Uma diferença de temperatura. Esse gradiente de temperatura pode ser aproveitado, né? Inclusive por uma máquina térmica, né? Porque um gradiente de temperatura leva a quê? Leva a uma transferência de calor, e esse calor pode ser aproveitado por uma máquina térmica para ser transformado em trabalho. Então essa é a fonte chamada de geotérmica. Mas também temos algumas fontes na água, né? Nas diversas formas ali da água. Na água pode ter gradientes de temperatura similar ao que acontece aqui na Terra, só que aqui estamos falando na água. Por exemplo, você pode ter na superfície do mar uma temperatura diferente àquela temperatura do fundo do mar. Então, com essa diferença de temperaturas, você pode aproveitar para gerar calor e esse calor ser transformado em trabalho usando uma máquina térmica. Mas existem outras fontes de energia na água, né, relativos à água. Por exemplo, num rio existe a energia hídrica potencial, ou seja, aqui tem relação com a altura da água, e essa é a que é aproveitada nas hidrelétricas. Mas também num rio existe energia cinética, porque o rio, ele, por muito que seja um rio que de repente não mude muito de altura, né, que a diferença de altura não seja muito grande, sempre vai ter uma diferença de altura, mas vamos supor que não é muito grande. Mesmo que não seja muito grande, existe um movimento da água e esse movimento pode ser aproveitado. Então isso é o que é conhecido como energia hídrica cinética ou hidrocinética. Se a gente vai para o mar, também existem diversas formas. A gente já falou do gradiente de temperaturas que pode acontecer no mar, mas também tem outras. Por exemplo, existem as correntes marinhas ou correntes marítimas. As correntes é um movimento que acontece no mar e esse movimento pode ser aproveitado também para transformar em outra forma de energia. Lembrando também um conceito fundamental da termodinâmica, e é que energia é a capacidade de realizar cambios. Então é um conceito bem genérico que leva a ver como qualquer coisa que tenha capacidade de gerar uma mudança, né, um câmbio, tem ali também um potencial de energia. Então, por exemplo, as correntes marítimas, elas estão em movimento. Movimento é câmbio, né, mudanças, né? Uma hora essa quantidade de água está em um lugar, outra hora ela está em outro lugar devido ao movimento das correntes marítimas.
e elas podem ser aproveitadas também para transformar em outra forma de energia que possa ser melhor aproveitada, por exemplo. Também lá no mar temos a conhecida como maré motriz, ou seja, aqui tem relação com as marés. Vocês sabem que a maré muda de altura, né, cada certo tempo, tem ciclos, né, de mudança de altura. Por exemplo, durante um dia você pode ter o fenômeno, né, da maré baixa 2 vezes, maré alta 2 vezes, significa que muda de altura. Então, se a gente aproveita essa mudança ali, é isso que é conhecido como maré motriz, energia ou fonte maré motriz. Mas também no mar tem as ondas do mar, né? As ondas do mar, que é a água também em movimento. E se você consegue aproveitar essas ondas, então estamos falando de aproveitamento ondomotriz. Observando que as ondas são muito diferentes das correntes marítimas, são muito diferentes das marés, são fenômenos diferentes, se bem que relacionados porque todos acontecem ali no mar, mas são 3 fenômenos diferentes, então que podem ser aproveitados de formas diferentes também para a produção aí ou para transformação, melhor falando, né, em outra forma de energia. Mas na água existe também a possibilidade de aproveitar o gradiente de salinidade, e isso é conhecido como energia azul. O gradiente de salinidade, por exemplo, no encontro de um rio com o mar, a salinidade do rio é menor do que a salinidade do mar. Então essa diferença ali de salinidade também pode ser aproveitada para ser transformada em outra forma de energia. Agora, isso aqui, gente, é um panorama global das fontes de energia, e não significa que todas elas têm relação com máquinas térmicas, que é o assunto nosso. Então, quais delas têm relação com as máquinas térmicas é o que a gente vai ver no próximo slide, mas aqui já mostra que existem diversas fontes de energia, diversas formas de transformar energia, e algumas delas têm relação com máquinas térmicas. Então, já para máquinas térmicas, quais são as fontes de calor para máquinas térmicas? E voltando aqui um pouco também para lembrar que as máquinas térmicas transformam calor em trabalho, e nem todas essas fontes que a gente viu aqui têm relação direta com calor, né? Então, as que interessam para as máquinas térmicas são aquelas que têm relação direta com calor, diferença de temperaturas, né? Por exemplo, eólica não tem relação com diferença de temperaturas assim diretamente, então ela não é aproveitável por máquinas térmicas, né? Ou por exemplo, o gradiente de salinidade também não é um gradiente de temperaturas, mas muitas outras são gradientes de temperatura. Vamos lá, energia fotovoltaica não é gradiente de temperatura também, e é muito importante vocês estarem esclarecidos disso, né? Energia fotovoltaica não tem relação com máquinas térmicas. Então, quais são as fontes de calor para máquinas térmicas? Tem aquelas fontes que têm relação com a combustão. Entre elas temos combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, gás natural, carvão mineral. Outras que têm relação com combustão são aquelas de combustíveis renováveis, por exemplo, a biomassa. E essa biomassa ela se encontra ou pode ser aproveitada na forma sólida, líquida ou gasosa. Só para dar alguns exemplos, sólido temos, por exemplo, carvão mineral, madeira, né, sólido. Líquido, já estamos falando, por exemplo, de biocombustíveis líquidos que vêm da biomassa, né, por exemplo, o biocombustível muito comum aqui no Brasil, que é o etanol, né, bioetanol, que vem da cana-de-açúcar, ou nos Estados Unidos ele vem do milho, ele é líquido,
né? Ou também temos o biodiesel, também é líquido. Todos eles vêm da biomassa. Mas também temos gases, combustíveis gasosos vindo da biomassa. Por exemplo, biogás, né? Que é uma mistura de gases, incluindo metano, dióxido de carbono, que vem de processos anaeróbicos, por exemplo, da decomposição da biomassa em um aterro sanitário ou num biodigestor, propriamente falando. Então essa biomassa ela tem diversas formas, né? Ou pode ser elevada a diversas formas. Entre as fontes renováveis temos uma também que está crescendo muito e é o hidrogênio verde. Na verdade, qualquer combustível sintético que venha de fontes renováveis caberia aqui. Como assim? Por exemplo, aqui eu coloquei hidrogênio verde. O hidrogênio verde ele pode vir, por exemplo, da energia eólica, né? A energia eólica é renovável, né? Vamos voltar aqui no slide. Energia eólica eu coloquei aqui como renovável, mas eu também falei que isso aqui não tem relação com temperatura, certo? Mas a energia eólica ela gera eletricidade, por exemplo, e essa eletricidade pode ser utilizada para gerar hidrogênio num processo de hidrólise, né, por exemplo. Então, o que foi feito? Foi feita uma transformação de energia eólica para eletricidade e de eletricidade para um combustível que é o hidrogênio. Então, o hidrogênio, que nesse caso é chamado de hidrogênio verde, porque vem de fontes renováveis, ele cai aqui como um combustível renovável, que também poderia ser queimado, né? E que poderia ser uma fonte para máquinas térmicas, né? Uma fonte que tem relação com a combustão. Bom, outras fontes de combustíveis para máquinas térmicas são misturas, né, entre renováveis e não renováveis. Por exemplo, o lixo urbano. Dentro do lixo urbano temos uma parte renovável que tem a ver com os resíduos orgânicos e temos outra parte não renovável que tem a ver, por exemplo, com plástico, ou com outros derivados do petróleo principalmente. Mas essa mistura, esse lixo urbano, ele pode ser uma fonte de calor para máquinas térmicas. Pode ser queimado para ser transformado esse calor da queima numa outra fonte de trabalho, utilizando uma máquina térmica. De fato, isso acontece em grande escala em vários países. No Brasil ainda não acontece, mas é uma tendência, né? Porque acontece em alguns países, por exemplo, no Japão, tem algumas usinas também nos Estados Unidos, né, que queimam lixo para geração de energia elétrica, por exemplo. Então é uma fonte também de calor para máquinas térmicas a partir de combustão. Bom, mas temos outras fontes de calor para máquinas térmicas, por exemplo, o aquecimento solar. O sol, né, pode gerar um calor que pode ser aproveitado por uma máquina térmica, por exemplo, por um motor Stirling, que é um motor de aquecimento externo. E temos também as diferenças de temperatura, das quais já falamos no slide anterior, por exemplo, geotérmica, diferença de temperatura na Terra, mas também temos diferença de temperatura na água. Essa diferença de temperatura pode ser aproveitada por uma máquina térmica. Temos o calor residual também. O que é o calor residual? Calor que ainda sobra de alguns processos, máquinas, né, equipamentos, ou inclusive do processamento de alguns materiais, né? Esse material que é processado a alta temperatura, muitas vezes depois de ter sido processado, ele ainda tem uma temperatura alta em relação à temperatura ambiente, então está sendo gerado aí um calor residual que poderia ser aproveitado por algumas máquinas térmicas. Aqui no caso de máquinas e equipamentos,
Por exemplo, se a gente tem um ciclo Rankine que transforma combustível em energia elétrica, ele ainda joga fora uma parte do calor, até porque isso é uma característica de todas as máquinas térmicas, né? Parte do calor precisa ser enviado a uma fonte de baixa temperatura. Então esse calor residual de máquinas e equipamentos ele pode ser aproveitado também por uma máquina térmica. E temos finalmente fontes de calor relativas a reações nucleares, entre elas fissão nuclear ou fusão nuclear, que podem também ser aproveitadas por máquinas térmicas. Nesse slide aqui vocês podem observar que eu marquei algumas delas porque essas são as tendências das fontes de calor nas máquinas térmicas. Então, aqui fazem referência a essas tendências, fazem referência, por exemplo, ao uso da fonte solar. A fonte solar ainda não é muito utilizada em alguns países, por exemplo, o Brasil ainda não aproveita muito a fonte solar com máquinas térmicas. Outros países talvez aproveitam um pouco mais, tem usinas heliotérmicas de grande porte. Então uma tendência é aproveitamento da fonte solar, e lembrando, não estou falando aqui de fotovoltaica, que também é uma outra forma de aproveitar, mas aqui eu estou falando especificamente de heliotérmica, ou seja, aquela que tem relação com máquinas térmicas. Outra tendência é o aproveitamento de calor residual, que foi o que foi falado aqui, ou seja, se existe um calor ali disponível, a gente tem que tentar aproveitar aquele calor de alguma forma, e isso leva a desenvolvimento de outros ciclos de máquinas térmicas, por exemplo, que possam aproveitar fontes de calor de baixa temperatura. Então isso aqui é aproveitamento de calor residual. O que é também tendência? Aproveitamento de fontes de calor de baixa temperatura, que tem um pouco de relação aqui com calor residual também. Por que isso é tendência, Por exemplo, quando a gente fala de máquinas térmicas tradicionais, como o ciclo Rankine, que é usado em termoelétricas, estamos falando de fontes de calor de alta temperatura. Mas se a gente tivesse uma fonte de calor de baixa temperatura, um ciclo Rankine convencional não seria capaz de aproveitar essa fonte de calor. Mas existem outras máquinas térmicas, novos ciclos que estão sendo desenvolvidos, que tentam aproveitar essas fontes de calor de baixa temperatura. Então, por exemplo, estamos falando de ciclo Rankine orgânico, estamos falando de ciclo Kalina, então são tendências dentro das máquinas térmicas. É tendência também o uso de fontes de calor limpas, por exemplo, biomassa e outras fontes aqui limpas. Uso de fontes de calor renováveis também é tendência. Observando aqui que eu separei limpas e renováveis, porque renováveis é um conceito que tem a ver com o tempo, quanto tempo leva sua produção, e limpas, tem a ver com o impacto que elas podem causar ao meio ambiente. Agora, geralmente aquelas renováveis são limpas, mas é importante ter claro esses dois conceitos ali.